Olá, rainhas, boa noite. Sou mentora da saúde, Vanderleia Coelho, hoje com a doutora Simone Cabilge, fisioterapeuta do Reino da Saúde. Quem for entrando, diga se está tudo bem. Hoje nós estamos sem conexão com o Insta, mas nós estamos conectados aqui no YouTube. Rainhas do Insta vão ter que vir para cá e no Facebook, como sempre, certo? Hoje nós vamos falar sobre dor nos joelhos. Quem tem dor nos joelhos, já coloca aqui, mentora, eu tenho, doutora Simone, eu tenho. Quem já acompanha a doutora Si, coloca aqui. Eu já acompanho a doutora Simone, ela já trouxe várias vezes vários temas super interessantes para vocês. E hoje ela vai trazer mais um pouco dessa experiência, falando duas coisas. O que causa dor nos joelhos, certo? E o que fazer para melhorar. Olá, a Vera já deu boa noite. André, aqui eu tenho. Oi, Rose. Quem mais tem dor? Vamos ver enquanto vocês compartilham e trazem mais amigas, mais rainhas para esse vídeo. Aqui nós ficamos um pouco longe, eu estou tentando arrumar aqui, mas tá bom. Vamos lá, hoje a gente está sem o assessor, o maridão. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não cair, deixar cair tudo aqui. Não, acredito que não vai dar não, mas é isso mesmo, para não mexer. Olá, muita dor no joelho, a Sandra. Quem mais tem dor no joelho? Gente, olá, Emiliana, Rosângela, muita dor. Vamos ver, será que toda mulher tem dor? Eu já tive, numa fase, dor no joelho. A doutora Simone já tratou do meu joelho. Hoje eu falei que eu tô com um pouco de dor nas costas. Eu falei, nossa, mãe do céu. Quanta coisa, a gente tem que falar de dor nas costas também. Que tal pedir pra ela? E ela alinhou, me avaliou, viu que eu precisava fazer um ajuste. Eu fiz, eu melhorei. Agora, como eu tô bem, eu disse que eu não tô mais fazendo nada. Ela já puxou a minha orelha. Eu disse, não, mas eu realmente tô sem queixas. E antes eu tinha muita queixa de dor no joelho. Olha só, a Rose está falando, hoje eu estou, meu Deus. A Rosemary também tem dor cervical e lombar. Rose, podemos falar outro dia de dor cervical. Quem mais? A Célia tem, a Vera não tem. Que bom, Vera. Bastante, hein, doutora Si? Muito. E dor no joelho. E aí, ó, compartilha, hein? Marca a doutora Simone Cabiljo. Doutora Si, tem página no Face, né? Tenho página no Face, no Deixa Insta, ela falar um no pouco. YouTube. Simone Cabiljo. Simone Cabiljo. Simone mesmo. é fácil, Cabiljo. K-A-B-I-L-J-O. Para quem quiser seguir, a doutora Si toda semana posta coisas super interessantes. Combinado? A Thelma tá falando. Podemos fazer um outro dia de dor lombar. Fechado, combinado. Vocês que precisam pedir, vocês é que dão o comando. Depende de quanto vocês estão, depende do quanto vocês compartilham, depende do quanto vocês interagem. Mas, doutora Si hoje vai falar de dor no joelho. Doutora Si, tem um número de incidência? Olha, vamos lá. A incidência é alta, porque a articulação do joelho é considerada muito instável pelo tamanho da amplitude que ele realiza, certo? É a articulação que é mais instável de todas? Uma das, ela tem um movimento de flexão, extensão e leve rotações, né? E aguenta todo o nosso corpo. E aguenta todo o nosso corpo, é um movimento amplo. Com trauma, com excesso de carga, excesso de peso, as pessoas se machucam demais o joelho. Tem muitos casos, muita incidência de dor. Principalmente mulher? Principalmente mulher. E, infelizmente, principalmente a maioria dos artigos comprovam que a maioria é na mulher. E hoje, como a doutora pediu para falar sobre um pouco da menopausa, também piora. Piora bastante. Nós temos que nos cuidar demais da menopausa. Vai falar aqui um pouquinho do motivo. Olá, a Graça tá pedindo para eu dar um alô. Olá, a Graça. A Ana tá falando que tem muita dor. Nossa, que nem consegue caminhar. Como é sofrido, né? É sofrido. Muito, por quê? Porque as pessoas aprenderam a conviver com dor, certo? A gente precisa tirar esse ensinamento, esse costume social. Você vai ter que conviver com essa dor. Não, pessoal. Por mais que não apareça nos exames ou na clínica, e a dor que persiste no joelho, a gente tem que tentar buscar a causa, para você não conviver com dor, ou pelo menos melhorar a sua qualidade de vida. E até porque tem muitas causas de dor, doutora Si. Tem muita. muitas. Vamos ver quem mais tem dor aqui. E quem tá compartilhando para chamar as amigas para a doutora Si? Porque depois todos reclamam, eu tenho dor, mentor, o que eu fazer para resolver? Eu disse, assiste o vídeo da doutora Simone, que falou tudo, porque ela fala tudo.
Doutora, assim, quantos anos você já tem de experiência? Eu tenho 12 anos de experiência. 12 anos, já trabalhou com um super ortopedista e mega que faz dor, ou seja, eu digo que é um privilégio tê-la aqui no Reino da Saúde, compondo essa equipe e resolvendo. Eu sempre falo, fora que ela já falou para vocês de assoalho pélvico, que foi outro vídeo, ela tem muita experiência, que eu falo que em toda a estrutura osteoarticular, que é como você senta, como você, a tua postura, como você dorme, como você deita e o quanto que isso reflete no joelho. Exatamente. E a gente não se dá conta, certo? Porque a gente pode ter dores até no pescoço devido a um desajuste estrutural em membros inferiores e vice-versa. A gente chama de lesões ascendentes, que vêm de baixo para cima, e descendentes, que vêm de cima para baixo. Então, podem ter causas de dor aqui na coluna que vão refletir no nosso joelho? Vice-versa também. Gente, então A gente pode ter uma má pisada que causa dor na coluna lombar, por exemplo. Que loucura, tem rainhas aqui falando que tem dor na coluna, na cervical, na lombar. Que mais? Gente, vocês têm que aproveitar e pedir para a doutora Simone voltar ainda em breve para falar dessa dor cervical ou lombar, ou sei lá se dá para falar de todas juntas, falar de coluna cervical. Para a gente entender o que legal. tal. Se vocês pedirem, se vocês compartilharem, doutora, sim, eu tô aqui motivada, compartilhando. Então, por favor, olha só, tem rainha falando aqui. Olá, Ivani. A Andréa tá falando que tem dor nos joelhos, a Clarice tem. É muita dor, gente. Todas nós temos dor no joelho. Não é fora que os calçados errados que a gente usa. É uma loucura. Ninguém nunca ensina que o sapato é ruim. Que o sapato, sei lá, o rasteirinha pode fazer mal. O salto muito alto. Sabe aquele salto? Eu sou pequena. Então, um salto eu adoro. Mas aquele salto gigante, pata, meia pata, que te deixa assim... Aquilo te destrói o joelho. Não, e o problema, doutora, é o excesso. Tudo na vida em excesso faz mal. Ela é boazinha, ela fala que sempre é excesso. Eu já falo que tudo faz mal e que a gente tem que saber usar o salto correto. Que ela nem falou das causas, hein? Que eu estou esperando vocês virem, trazerem mais amigos. Porque quando ela começar a falar causas e depois o que fazer para melhorar. Porque não é só você saber. É o que você pode fazer para melhorar. Porque assim, saber eu posso ler e tal, mas a dica do profissional que faz isso no seu dia a dia. E isso é muito legal. Né? Olha, a Ana tá falando aqui. Muita dor nos joelhos e pernas, principalmente à noite, depois que entrou na menopausa. Vamos começar falando as causas, doutora? Assim, vão colocando dúvidas, comentários e... compartilhando. Rainha, compartilhar é importante? É muito importante. Eu falo que isso aqui é uma missão, um propósito de vida. Para quê? Muitas pessoas reclamam, quando eu atendo, quando a doutora Simone atende, que não tem a oportunidade de nem entender o porquê da sua dor. E, de repente, se você tem um profissional falando, um profissional que trabalha na área, e é uma pena, mas muitas pessoas assistem profissionais que não são da área, falando de qualquer tema, de qualquer jeito, e acreditem. E compartilham. A gente tem que disseminar coisas que funcionam de fato. Se você tem um profissional falando de dor, que trabalha com dor, que tem resultado com dor, você fala, puxa, só entre nós aqui, grande parte das mulheres tem muita dor. Quantas mulheres sofrem e que, primeiro, não entendem a dor. Segundo, não sabem o que fazer com a dor que tem, no mínimo. É uma luz, logicamente, tem coisas que precisam ser presenciais com o profissional, mas pelo menos a pessoa entende o que está acontecendo. Conhece seu próprio corpo, né? Sim, é muito difícil a gente não saber. E quando eu falo do compartilhamento, que eu falo, eu tô aqui com vocês. Eu tô fazendo a minha parte. É o meu social, é o meu servir para vocês. E cada uma pode fazer isso para um grupo de amigas. Compartilhar num grupo e dor, nós estamos falando de menopausa, mas isso serve para qualquer faixa etária. Então pode ser 20 anos, pode ser homem, pode ser senhorzinho. Isso é um conhecimento realmente que vale muito a pena você compartilhar. Eu vou compartilhar isso porque isso de fato vai fazer diferença. É por isso que eu insisto e peço o compartilhamento. Porque eu sei que muitas vidas podem ser transformadas quando a pessoa aprende, quando a pessoa tem consciência do que está acontecendo com o seu corpo, certo? A partir daí, é com cada uma de vocês, quando você se sente comprometido com uma causa, de dar
um pouco do seu tempo para que alguém possa aprender, para que alguém possa melhorar, para que alguém possa sofrer menos. E as causas, doutora Si? Agora a doutora Si vai falar das causas de dor. Vamos lá, vamos entender. Antes da menopausa, vamos falar um pouquinho antes da menopausa? Claro, sim. Causas de dor, ok? A maior Vamos ver. causa de dor é excesso de exercício, carga, impacto, ok? Corrida. Traumas, acidentes. A corrida, ela é um exercício de alto impacto, porém, se bem trabalhado, fortalecimento, trabalhado toda a articulação para estabilizar essa articulação, é um exercício muito legal. Legal. É só não exagerar. Na vida, o exagero sempre é prejudicial. Infelizmente, atleta não é sinônimo de saúde. É verdade. Então, vamos ser mais esportistas, Tem ativos, né? Tem gente que faz muito exercício e não está bem orientado para fazer o exercício. Exatamente, acaba se machucando. Então, Tá bom. traumas, acidentes. Perfeito. Patologias genéticas. Então, assim, você tem uma artrose, um desgaste, vinda hereditariamente, muitas causas. Um dos fatores da artrose é hereditário, mas tem outros fatores também. Até a causa alimentar pode favorecer esse desgaste. Sim, pensa que o que você come te inflama e te Exatamente. leva à artrose. Sim, muita gente está com artrose. Eu tenho artrose. Artrose é uma patologia bem frequente, mas eu sempre gosto de perguntar, e por que você tem artrose, né? Deus não deu artrose. Não. Artrose é uma consequência, é uma disfunção. É um desgaste progressivo. Ele não vai parando enquanto você não tirar o fator. Perfeito. Estrutural, genético, hereditário, alimentar, excesso de impacto. Então, a gente tem que observar a causa da artrose. E a artrose, depois da menopausa, começa a aparecer bem mais, a incidência é muito grande. E aí a gente entra nos fatores. Por que aumenta a dor na menopausa? Posso começar a falar, doutora? Sim, vamos falar já da menopausa, mas assim, estar fora do peso. Exatamente. Estar fora do peso também é causa. Causa. Ou seja, fator, né? eu falo que não é luxo. Eu estava falando com a doutora Simone antes de nós começarmos o vídeo, que na menopausa a mulher tende a engordar. Para quem tá com isso, a mulher tende a crescer. A Joana tá falando que tem dor no corpo todo, né, Joana? Fibromialgia é outra coisa, tá, Joana? Se muitas me pedirem, nós podemos falar de fibromialgia, é um assunto show de bola, depende de vocês. Eu falo, depende do quanto vocês estão presentes, depende do quanto eu sinto que vocês querem saber sobre esse assunto. Mas nós estávamos falando da questão, estar fora do peso é ruim? E eu disse para a doutora Sil o seguinte, ela vai falar que existe um alinhamento do quadril com o joelho. Mas na menopausa, tende-se, a mulher que não se trata e engorda, uma grande parte acumula gordura na barriga e no tronco. Então, a mulher fica estreita no quadril e a mulher fica grande para cima. Isso é uma distribuição anormal de gordura corporal. Quem tem, sabe. Eu tenho mulher que falou, a minha forma corporal já não é mais a mesma. Exato. E eu perguntei para a doutora Simone, e isso pode também piorar a dor no joelho? Veja só, eu comi errado, eu entrei na menopausa, olha só que loucura, né? Eu fiz um quadro de resistência à insulina, eu mudei minha forma corporal para o padrão Android, e isso ou vai desencadear a dor ou vai piorar a minha dor no joelho. Não tem como, né? É matemático. Na menopausa, você tem vários agravantes, vários fatores, né? Então, tem queda de massa muscular, aumento de diminuição de densidade óssea, os ossos ficam mais porosos, os ligamentos ficam mais frouxos porque o colágeno cai. Então, a obesidade só vai piorar toda essa situação. Gente, ainda tem o colágeno, ó, vamos lá. Eu entendo e eu respeito quem não queira fazer terapia de reposição hormonal. Seja porque tem medo, seja porque ainda não está convencida depois de uns 600 vídeos que eu já fiz, tudo bem. Seja porque não tem um profissional, nunca faça terapia de reposição hormonal sozinha, mas acabou o hormônio, o colágeno que vale para as articulações também diminui 30%. Anota isso, escreve aí. Zezinha que colocou socorro. É um socorro, Zezinha. Olá, Dineide. 30%. Isso é ruim pra tudo. Colágeno é a estrutura do corpo. E falta de hormônio é igual a 30% de colágeno. O que reflete também na articulação também no joelho. Pensa que uma coisa leva a outra. Ligamentos, que a doutora está falando, a doutora Simone, estruturas articulares, muita coisa, doutora Si. Exatamente.
Tem muitas causas que acometem a menopausa que vai piorando a estrutura do joelho. Como eu disse no começo, o joelho recebe uma articulação que recebe muito impacto. A gente usa ele o tempo todo, certo? A gente tá de pé, a gente tá imagina usando. você querer andar e muitas vezes dói, você não faz ginástica. Exatamente. Aí você não movimenta. E o fato de você ser sedentária piora muito mais todos os teus sintomas da menopausa. E existem inúmeros artigos que comprovaram que ao passar dos anos, né, a idade vai chegando e a menopausa vem para atrapalhar esse fator. O ângulo do joelho, ele vai aumentando. O ângulo vou lá. do joelho, com quadril. Aqui que não dá para mostrar. Pensa no seu joelho, que ele seria assim, certo, doutora quadril. Ó, ela vai mostrar aqui. Pensa que aqui é o quadril, nas pontas dos meus dedos, certo? Joelho aqui, ó, tá? Joelho seria aqui, tudo bem? Agora ela vai mostrar. Tem vários artigos que comprovam que o ângulo do joelho vai aumentando. Loucura. E vai se tornando joelho valgo, joelho enchido. Isso aqui é joelho valgo. Exatamente. O joelho valgo é aquele que quando fica reta que o seu joelho fica pra dentro, assim, ó. Assim, certo? Exatamente. Esse é o joelho valgo. Esse é o joelho valgo. Esse vai se acabando. E associado também, esses artigos comprovam que a queda do arco plantar contribui para tudo isso. Então, a planta do pé. A planta do pé, ela dá uma caidinha. Quando o joelho é pra dentro... O pé cai. E aí contribui pro joelho também. Vira mais ainda. Exatamente. Vocês percebem que é uma sequência... Você fala, ai, meu joelho dói. Eu sempre gosto de trazer essa questão. Por que dói? Essa é a chave. Que causa dor? Então, muitas vezes você está se enchendo de substâncias, muitas vezes anti-inflamatórias de uso crônico, que estão, consequentemente, te trazendo uma gastrite, uma esofagite, uma disbiose, que é o desequilíbrio intestinal, que tudo isso faz você engordar mais ainda, porque o profissional que você buscou não está atuando na causa. Então, se você não trata a causa, o que está levando a essa disfunção porque a dor é só uma manifestação de que tem uma lesão. Exatamente. Não é? O que é dor? Dor tem um machucado. Se dói o joelho, esse joelho está lesado. Corpo, né? Ele está inflamado, algo está errado. Aí você fala, eu quero resolver a dor. Não! Você tem que buscar um profissional para te ajudar a dar passos atrás. Exatamente. E fala qual é a causa da dor no joelho. Isso vocês precisam aprender. Da forma que eu ensino tudo para vocês, eu quero que vocês tenham essa noção. Certo, meu joelho dói. Ok, tudo bem. Quem que eu tenho que buscar? Que profissional? Certo, doutora Cí? Exatamente. A gente, primeiro, tratamento multidisciplinar é fantástico. Ele vai te olhar como um todo. O corpo é um todo, não é uma parte só. A gente tem que olhar o pé para ver a dor no joelho, a gente tem que olhar o quadril, a gente tem que olhar a coluna, a gente tem que olhar os familiares, o que aconteceu com os familiares. Então, médico, ortopedista, fisiatra, a própria ginecologista que pode fazer uma varredura no que está acontecendo. Claro, logicamente. Dentro do seu corpo. E também um fisioterapeuta para tratar isso e alinhar o seu corpo, traçar. Não, eu digo para vocês, não é o fisioterapeuta, não é qualquer fisioterapeuta, é o fisioterapeuta, porque assim, o fisioterapeuta ele tem que ser como um médico que quer entender o que acontece, senão ele entra naquele piloto de vou fazer X sessões de fisioterapia. Não é isso que vai resolver. O fisioterapeuta, ele tem a capacidade, a formação de te ajudar a fazer o diagnóstico. O que é isso? Entender o que está levando a causa de dor. Função, né? É função, porque assim, ele vai olhar o quê? Dói. Então vamos fazer fisioterapia para dor? Não. Ele tem que ter aquela percepção de te avaliar, como você pisa, como que é o seu joelho, como que é a tua pisada, a planta do seu pé, que a doutora Simone falou. Ele vai olhar se a sua coluna entorta, se é lateralizada, como você pisa, ele vai te perguntar que salto você usa, quando dói, de que forma dói, Exatamente. há quanto tempo dói, você está na menopausa, você faz terapia de reposição hormonal. É uma anamnese, isso é um perguntar. Eu amo perguntar, eu quero saber tudo, vocês perceberam, eu já estou falando, entrando na área da doutora Simone. Porque se o profissional não faz uma avaliação clínica, às vezes muita gente me pergunta aqui, e tal coisa. Tal coisa eu não posso responder, porque isso precisa de um contexto. O que é um contexto? Doutora, esse remédio é bom? Depende.
Para quem? Para quê? De que forma? Qual que é a ação dele? Então, você não pode falar se algo funciona ou não sem avaliar uma pessoa, sem olhar, sem tocar, sem sentir aquela pessoa. Cada indivíduo é um indivíduo. Sim, o profissional da fisioterapia é igual. Eu digo sempre, eu sou uma privilegiada de ter na equipe do Reino da Saúde trabalhando junto comigo essa profissional. E sem puxar o saco dela, que eu falo isso para ela há anos. E quando eu indico uma paciente minha para passar com ela, eu digo, confia em mim que ela vai resolver teu problema. E ela resolve. E ela é tão ética que se não for da alçada dela, ela fala, não vai resolver. E isso a gente tem que ter. Nós temos que estar conectados. Você fala, eu sempre digo, você vai no profissional sem alguém indicar, você vai no profissional sem alguém dar uma referência para você, você vai no profissional sem alguém falar, funciona, vai lá, eu já me tratei. E as pessoas, às vezes, vão, sei lá, porque cargas devem estar envolvidas mentalmente com alguma névoa e vão e depois se decepcionam. E depois a coisa deu errada. E tratar da forma direito fica mais difícil do que você tratar como estava antes. Então, muitas vezes, é perto da minha casa. Esse o convênio atende. Esse aqui é barato. O quanto você vai investir na tua saúde? O quanto? O quanto vale? Às vezes, a gente paga 5 mil no check-up de um carro, 2 mil que seja, né? Eu preciso fazer o check-up do meu carro anual. É ferro, é máquina. E a máquina humana? Ela é insubstituível. E a máquina humana, eu gosto de repetir isso sempre. A máquina humana, todo mundo pensa que para cuidar dela tem que ter convênio, tem que declarar no imposto de renda ou é caro. E uma máquina comum que é substituível, que por exemplo é um carro, não tem imposto de renda, né? É importante a gente trazer isso. Ninguém declara imposto de renda, não tem um check-up para o carro no SUS para ver se está tudo bem, porque aí tem que ir. E também você não tem reembolso do convênio. E ninguém fala que é caro, né? Se você vai lá, principalmente mulher, vamos trocar tudo no seu carro. Vai te deixar na rua. E ninguém fala que se o teu corpo vai te deixar na rua, você sai andando se você tem saúde. Você se vira se você tem uma mente boa. Mas qual o valor que cada um dá para a sua saúde? Quanto vale o investimento na sua saúde? Quanto vale um bom profissional? Quanto vale não sentir dor? E muitas vezes as pessoas choram quando o leite já está derramado. Perde a oportunidade de ter um tratamento de excelência. Vale quando eu estou falando aqui. Quando eu cutuco, compartilha porque vale a pena. Porque eu a convenço, eu a convido para estar aqui. São 30 minutos que ela pode estar descansando. São 30 minutos que ela pode estar atendendo alguém. São 30 minutos que ela pode fazer tanta coisa na vida dela. Qual o valor desses 30 minutos? Esses 30 minutos são impagáveis. E esses 30 minutos podem ser disseminados para 10, 100 mil pessoas. Quantas pessoas podem aprender isso? Que mais, doutora Si? Que mais, assim, tudo bem, que mais causa dor? Quem mais está perguntando aqui? Vamos dar uma respirada, porque eu estou parecendo um negócio, né? A Zezinha está falando que mora em um local onde o profissional não se importa com o que sentimos, fica jogando de um médico para o médico e nada de melhor. Eu entendo, Zezinha, então você vai aprender aqui, vai compartilhar com todo mundo nesse local que ninguém deve estar sabendo de nada e já vai imaginar, puxa, mas as dicas que a doutora Simone falou já me ajudaram. Porque às vezes tem coisas que são simples, né? São muito simples. Ela tá olhando aqui. Eu quero ver os comentários. Então, isso aqui, a Fátima tá falando que a saúde é fundamental em todas as idades. É um bem, sabe? Isso aqui é um bem assim que você fala, tem 2 maiores tesouros na nossa vida. Um é o tempo. Porque o tempo é finito. Sabe o que é finito? O tempo é finito. Você pode ter. Hoje eu estava lendo sobre um empresário que ele tem 55 bilhões de dólares. Eu falei, nossa! Isso é infinito, um patrimônio. Mas esse empresário que tem 55 bilhões, o tempo dele é finito. Se ele está hoje com cerca de 80, 85 anos, sabe? O limite máximo dele, considerando que ele vai viver super bem, são 100 anos. Não importa os 55 bilhões de dólares, certo? Eu admiro um homem que... Eu estava ouvindo sobre ele, eu falei, o que eu me admirava, começou do zero... E está em 55 bilhões de dólares. Sim, mas o que ele nunca vai conseguir comprar? O tempo e nem a saúde. Porque existe o envelhecimento natural para todos nós. Isso Deus colocou, porque a vida ela tem que se renovar, a vida ela tem que se reciclar. Mas enquanto cada uma está aqui, cada uma tem que aproveitar
cada segundo, porque mais do que segundo é não jogar o nosso tempo no lixo, no que não interessa, numa informação que não interessa, num conteúdo que não interessa. É pegar um livro, é ler, é aprender. O que eu quero, né? É ficar com as pessoas, é interagir. Muitas vezes as pessoas estão nas redes sociais perdendo o seu tempo e estão deixando de conversar com o filho, estão deixando de conversar com o pai, com a mãe, com o marido. Quanta coisa nós podemos fazer com o nosso tempo. Mas a live não é de tempo. A live é de joelho. E a Renata já está falando, deixa a doutora Simone falar. Fala, doutora Sim. Renata já me deu um comando, eu já vou parar. Sim, doutora Sim, vamos lá, assume. Então, como eu estava falando da parte da menopausa, então esses são os pontos primordiais. Então, você pode ter dor antes da menopausa no joelho, mas a tendência é piorar devido a essa queda de densidade óssea, essa queda de uma força muscular, de massa muscular, essa queda de colágeno que deixa todos os tecidos frouxos, esse aumento da gordura corporal que dá mais impacto e o sedentarismo. Como a mulher acaba se sentindo mal, com qualidade de vida baixa, ela vai fazendo o quê? Parando de fazer atividade física. Infelizmente, gente, a atividade física, felizmente, que eu adoro, mas tem que fazer. É um remedinho amargo que tem que engolir e tem que fazer com um bom profissional que vai trabalhar toda a parte de fortalecimento e estabilização desse joelho. Desgastes, eu tava lendo aqui, muita gente tem desgaste no joelho. Pessoal, não se assuste com alguns termos médicos, né, diagnósticos, porque, eu tenho artrose, pronto, não vou fazer mais nada. Não, não é como a doutora disse que não é... O quê? Sentença, não é? Que você fala? Não é sentença. Tudo pode melhorar. Eu tenho vários pacientes com várias hérnias discais que não sentem nada na coluna. Então, tem como melhorar a dor e a qualidade de vida. Só precisa buscar ajuda, buscar quem saiba cuidar disso e não desistir de você. Simone, aquele tratamento não deu certo pra mim. Pra você não deu, mas é pro outro dá. Então, vai buscar um Pilates, vai buscar um RPG. Tem tanto tratamento tão bom, é só buscar. Não pode desistir de buscar por você, pela sua saúde, pelo seu autoconhecimento. Isso é de suma importância. Não desista de buscar o melhor tratamento para o seu problema. Porque o que eu estava lendo, outra paciente, outra seguidora que estava escrevendo, tem o joelho varo, quando o joelho é para fora, certo? Varo é para fora. Exatamente. Assim. Isso. Tá bom, esse é o joelho varo. A doutora Sim falou do valgo. Também é ruim. Também é ruim, a gente tem que controlar, não é ruim, às vezes é a estrutura da pessoa, ela nasceu assim, ela se desenvolveu assim, a marcha dela é diferente, o funcional é diferente, Entendo. Não tem problema. O importante é que não te cause prejuízo, dor, patologias ortopédicas. Cada caso é um caso, é o que eu falei, o corpo humano é um quebra-cabeça. O jeito que eu trato a doutora Vanderlei, o diagnóstico da doutora Vanderlei é diferente que eu vou tratar a Mariazinha. Eu vou observar cada resposta de cada organismo. Por isso que não dá pra gente generalizar dor no joelho. Por isso que a doutora começou falando, dor no joelho existem várias causas, vários fatores. O importante é buscá-las. O que eu vejo que ninguém precisa sofrer. Tem pessoas que estão no estágio mais crônico, mais longo, e outras estão no estágio inicial. Certo, doutora? Assim, muitas pessoas já fizeram verdadeiras peregrinações em ortopedistas e em fisioterapia sem resultado. Uma rainha perguntou aqui sobre o boro. O boro é um mineral. O boro é um mineral bom para o osso? Sim. Ele vai resolver a questão articular especificamente? Não. Porque não é assim que a coisa funciona. Você precisa de um conjunto de ações, desde, vamos lá, receita da vovozinha preparadas, comer saudável. O joelho dói, você não vai fazer exercício. Sim, mas a doutora se orienta sempre, então eu vou fazer uma natação, que dá. Eu vou fazer uma hidro no começo, que dá. Aí você vai falar, mas eu não tenho dinheiro para hidro. O quanto você está investindo? Deixa aquele jantar fora, deixa aquela bolsa que você não precisa, que mulher é um negócio. Agora, Black Friday, todo mundo já está se arrepiando para torrar o cartão parcelado. Não, compre o que você precisa. Olha, eu sou mulher,
Mulher falar isso pra mulher, deixa esse dinheiro, esse investimento reservado para um bom médico, deixa esse dinheiro do Black Friday reservado para um bom fisioterapeuta, deixa esse remédio reservado para uma boa modulação hormonal, para uma fórmula, para as tuas articulações. Tem cada fórmula com colágeno, com UC2, que tem muita coisa que melhora. Lógico, você precisa de uma prescrição médica, mas às vezes você vai no shopping, isso tá na promoção, você nem precisa. Você não precisa de uma segunda calça, nem de uma segunda bolsa, mas você precisa ter saúde, você precisa ter saúde no joelho, que é a live de hoje, porque você fala, e às vezes você gasta numa bobagem e não gasta num alimento mais saudável. Porque quanto custa, né? E existem oportunidades, tem o SESI da vida, que tem natação, que tem hidroterapia, que tem hidroginástica, que é preço popular. Não dá pra fazer nada, né? Não dá, tem que não existe, não fecha a conta, né? Não fecha a conta. Tem sim, e tem tanta técnica maravilhosa, tanta coisa. Eu sempre falo com meus pacientes, as técnicas que eu trabalho, não são só elas, são maravilhosas. Eu trabalho junto com o educador físico, eu trabalho com o fisioterapeuta que faz pilates, eu trabalho com o fisioterapeuta que faz RPG. Tem tanta hidroterapia, trabalhei 4 anos com piscina e o resultado é maravilhoso. Então, assim, vale a pena buscar pela sua qualidade de vida. A gente acabou falando do tratamento também, né? Sim, já entramos um pouco. Porque assim, o que a doutora, o que eu quero que ela faça agora? Ela explicou um pouco de causas. Gente, alimentação errada. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa agora como uma médica que eu sempre digo pra vocês, que além da ginecologia, por que às vezes eu tô falando um pouco da minha formação? Porque senão alguém entra e fala, mas por que você tá falando disso? Eu falo disso. Todos os assuntos que eu falo pra vocês, sem querer, a doutora assim, sabe? Que às vezes até alguém fala assim, mas qual que é a tua especialidade? Eu falo, gente, eu não tenho especialidade, eu sou médica. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho uma formação em nutrologia, eu posso falar de alimento com propriedade. Eu tenho uma formação em ortomolecular, eu posso falar de minerais e vitaminas com propriedade. Terminei a pós em medicina esportiva, eu posso falar de exercício com muita propriedade. Eu posso falar de ultrassom com muita propriedade, eu sou especialista em ultrassom. Eu posso falar de mamografia com propriedade. Parece até arrogância. Não é. É um médico que não para de estudar. Então, quando eu falo para vocês de alimentação, eu digo o seguinte, o que você come é o que te inflama. Te inflama no intestino, te dá dor articular e te detona o joelho também. Então, se você tá acordando de manhã e quebrando o seu jejum com pão crocante, delicioso, quentinho, que você não resistiu, coitado do teu joelho, porque isso pode piorar, sim, inflamação crônica, você se empanturrando de carboidrato, você, tô tomando um suco. O suco é uma bomba que aumenta a tua insulina. A insulina é um hormônio altamente inflamatório. Por que eu tô falando um pouco de alimentação, que não é live? Porque o que você come também ferra o teu joelho. E esse que você tá comendo, que tá aumentando a insulina, tá te engordando. E quando você tá engordando, você tá ferrando mais o joelho ainda. Eu apontando pro joelho. Já tô fazendo exercício aqui. E eu apontando pro joelho, porque é um conjunto. E aí a doutora assim entra na coisa que não depende de você. O que não depende de você? O seu joelho ser fechado, valgo, o seu joelho ser varo. Mas vir pro teu peso ou fazer a tua escolha alimentar depende de você? Exato. Sim, procurar um local onde você fale, eu não posso fazer exercício, mas você pode fazer uma natação, depende de você? Sim, depende de você. A culpa não é do governo, a culpa não é do marido, a culpa não é... Não, traz, vê o que eu posso fazer. Você é inteligente, você consegue. É isso que a gente tem que fazer. Sair da zona de conforto, senão você fala que todo mundo é o culpado por tudo. Não, eu tenho que trazer isso. Eu falo, o que eu vou fazer para resolver? Né? É isso aí. Se esse bilionário foi do 0 a 55 bilhões, nessa geração ele começou aos 30, tem 50 anos que ele se tornou bilionário. Como que a gente não consegue tirar a dor do nosso joelho? Ou fazer o exercício. Não é possível que a gente não tenha uma capacidade mínima de resolver isso. Não, para! Gente, eu tô ficando meio histérica, né? Vou deixar a doutora assim falar agora. É que eu quero cutucar vocês. Se eu não cutucar, todo mundo fica... Ai, Sam, tá bom. Não, tá bom, não é tá bom. Você tem que falar o seguinte, eu consigo melhorar a dor. E a doutora assim hoje tá para mostrar que isso aqui é possível. O que depende de você, você vai fazer. O que depende de um profissional, tem que buscar um profissional. E aí, doutora, assim, o que elas podem fazer para melhorar? Eu vi uma seguidora... Vou até me aquecer aqui,
Eu tô de avental, eu tô suando. Escreveu sobre condromalácia. Nome feio, né? Estranho. Condromalácia é um desgaste da cartilagem também, mas é da cartilagem patelo-femoral, entre a patela e o fêmur. O que é a patela? Outra coisa, né? A patela é como se fosse uma roldana que vai... ele tira a força, né? Porque, como eu te disse, a articulação ela é considerada instável pelo tamanho da amplitude. Então, a roldana, ela dá uma ajuda. Ela ajuda a carregar todo o peso da perna, certo? O que a gente tem que fazer? Básico, bem básico, né? Assim, generalizando um pouquinho. Fortalecer essa musculatura estabilizadora de joelho. Coxa, panturrilha. Precisa ser a coxa, a panturrilha. Precisa fazer musculação. Precisa fazer musculação. Precisa ter um treino aeróbico sem impacto no início. Depois, Simone, eu posso dar uma corrida, um pouco de corrida, depois do tratamento sem dor? Legal, pode, mas é individualizado, é personalizado, precisa ser bem tratado pra você, certo? Então, fortalecimento, alongamento, precisa, pessoal, não tem jeito, não dá pra fugir. Ou seja, pra quem pode andar, andar. Pra quem tem dor e pode já fazer uma musculação, musculação. Só que a gente tem sob que olhar... orientação, certo, doutora Cí? Sempre sobre orientação. Pra quem tá com dor, pode fazer uma hidroginástica ou uma natação. Isso. O que tem tá que bom? ter em mente? Exercício, certo? Primeiro, você tem que procurar a causa da sua dor. Tá. Não adianta você fazer caminhada se você sente dor. Porque se você estiver pisando ou fazendo uma marcha alterada, essa caminhada vai ser prejudicial. Então, precisa arrumar essa pesada, arrumar essa marcha. Se tem dor por caminhar, não caminha até arrumar a dor. Mas eu preciso fazer exercício? Faz um transport, né? Que é aquele simulador de bicicleta. caminhada. E bicicleta sem peso, Tá bom, enquanto, ok, tá ótimo. Mas é buscar auxílio para descobrir qual que é o motivo da sua dor. Tá bom. Depois disso, o fisioterapeuta vai te empurrar. Eu adoro falar para meus pacientes que eu não gosto de segurar eles. Eu gosto de empurrar para atividade física. Então, depois que eu tratei meu paciente, exercício, fortalecimento. A Fátima tá falando de pilates. Pilates também é muito bom. Bom. Aliás, hoje eu fiz uma aula de pilates que foi, eu quero muito fazer pilates. Pauleira. E eu tenho um quadro meu para falar para vocês. Por que eu amo tanto o joelho? Minha especialização é em cima de joelho também. Gente, a área dela é tudo e o joelho é o foco dela. Olha só que privilégio de vocês, Eu sempre dancei a vida inteira em atividades de alto impacto. Então, condromalácia... Legal, Carmen. Eu também tenho. E aí, o que acontece? Você tem condromalácia? Eu tenho. Mas é o impacto da dança. Isso não tem muito jeito. Mas não tem mais dor. Por quê? Comecei a sentir dor. Não saía nada na ressonância. Nada. O que foi? Era meu pé que tava caindo. Uau! Era meu pé que é plano. E eu tive que endireitar a minha pisada pra arrumar meu joelho. Passou Entendi. dor. Gente, que então, loucura. O que a gente tem que buscar? Individual. Personalizado. O seu caso. A sua dor. Os seus fatores de risco. E, claro, se a gente não trata antes da menopausa, com a menopausa, as dores pioram. Sim. Os desgastes pioram. Até chegar a uma possível prótese. Não vamos querer chegar assim, né, doutora? Sim, e na verdade, linkando com a menopausa, declínio hormonal afeta... Presta atenção no que a mentora vai falar. Declínio hormonal afeta todas as articulações. Então, é como se faltasse um lubrificante, sabe assim? Então, assim, faz diferença. Aí, muitas vezes, fala, gente, eu super respeito quem não faz por N motivos, certo? Não é a minha linha principal. A minha linha principal é dar o melhor para quem eu atendo. Lógico, de forma segura. Eu sempre falo, você tem que estar segura comigo. E olhando no olho, porque eu queria estar segura se você fosse a minha médica. Claro. Da mesma forma que a doutora Simone é minha fisioterapeuta, eu me sinto segura quando ela me fala. Sabe? Você vê que segurança é total aqui. Então, você tem que ter um profissional que você se sinta segura. Se você não se sente seguro, não dá para fazer mesmo. Então... A questão de não fazer a modulação hormonal, e muitas vezes você fala, eu vou tomar um chá. Chá resolve tudo? Não. Chá, muitas vezes, certo? Ou outros fitoterápicos, eles são paliativos e eles melhoram certas coisas quando melhoram. Presta atenção. Melhoram certas coisas quando melhoram. Por quê? Porque não é aquilo que o corpo está precisando. E quando nós falamos em articulação,
Nunca você vai falar que você vai tomar. Eu falo assim, quando alguém fala, eu não tenho nada da menopausa. Quando alguém me pergunta e fala, doutora, senta na minha frente e fala, ai, por que tem gente que não tem nada da menopausa? E eu digo para essa cliente, uma me falou hoje isso. Eu digo, eu só vou te responder quando ela sentar na minha frente e eu fizer 50 ou 100 perguntas e ela responder todas, tô ótima. E muitas vezes você tem todos aqueles 76 sintomas que eu venho listando para vocês e você se acomodou, você sofre dor no joelho. Pode ser da menopausa, não é só calorão. Então, muitas vezes tem uma série de sintomas, desde um olho seco, que pode ser da menopausa, e a pessoa não associa a menopausa, e ela está em 5, 10 especialistas e não tem o diagnóstico que tudo aquilo é da menopausa. Ela está tomando, está fazendo uma verdadeira peregrinação, como pode estar peregrinando na hora de tratar o joelho. E tudo isso, você pode falar, pode ter piorado na menopausa? O joelho? Pode. Pode ter acontecido na menopausa? Pode, sim, porque a articulação precisa desse lubrificante, precisa desse hormônio para atuar. E não é só aqui, de repente, as suas dores na coluna... podem ser também de deficiência hormonal. Eu gosto de falar podem, porque senão todo mundo fala, ah, então é mentora. Não, vamos lá. Pode, certo? Pode, é um contexto, tá bom? Certo? O que mais? Vou pra academia urgente, a Ana. Rainha, deixa eu falar algumas coisas que vocês estão colocando, de, por exemplo, cloreto de magnésio, tá? Algumas coisas eu não respondo porque não é da minha prática. Eu vou só fazer um comentário porque teve muita pergunta de cloreto de magnésio. Eu aprendi a usar cloreto de magnésio na minha pós de ortomolecular. Eu uso algumas vezes para algumas pacientes em determinadas situações na dependência de uma avaliação clínica. Então, eu não posso falar se você pode tomar ou não tomar cloreto de magnésio. É a mesma coisa que alguém perguntar, você é contra ou a favor do Lugol? Que todo mundo fica tomando aí e pode estar detonando a sua tireoide. Eu digo, não sei. Você tem deficiência de iodo? Se você tem deficiência, eu tenho certeza, eu sou a favor. Se você não tem deficiência, tomar por tomar, eu não sou a favor. Mas essa é a minha posição, porque eu trabalho com medicina baseada em ciência, certo? E a doutora Simone está trazendo ciência. Que mais, doutora Si, para nós fecharmos esse tema? Antes de fechar, vocês precisam pedir para ela. Quer falar de fibromialgia? Pede. Quer falar de dor lombar? Eu vou ler os comentários e eu falo, doutora, se eu a convido de novo na dependência de vocês. Vocês é que definem o que vocês querem aprender e depois aplicar para você. Que mais para fechar, doutora Si? Claro que existem muitas doenças de joelho, patologias ortopédicas no joelho. Falei por cima só algumas dores que podem ocorrer, mas tem que buscar. Existem inúmeros tipos de patologias, existem inúmeros tipos de acidentes ou traumas que podem ocasionar em dores, e existem dores articulares que são ocasionadas por pontos musculares. Então, se você tem alguma lesão muscular, você também pode sentir dor no joelho, ok? Então, aí que a gente precisa ter uma boa avaliação. São dores refletidas. Então, pontos gatilhos na musculatura que causam dores no joelho. Então, a gente precisa avaliar. Então, existem várias possibilidades, como a doutora falou, para você sentir dor no joelho. A gente está só fazendo uma varredura bem rápida. Tem muita causa. Precisa de uma avaliação clínica. Precisa do profissional avaliar. E uma coisa eu digo para todas vocês, né? Algumas coisas a doutora Si falou, depende de cada uma, e o que não depende de você, você precisa de um profissional. Exatamente. Você precisa de um profissional, de um médico para avaliar, precisa de um raio-x, precisa de uma ressonância, ou esse profissional, como eu faço na minha rotina. Eu avalio a minha paciente, ela tem alguma dor, seja na coluna, seja cervical, seja no quadril, seja no joelho, seja no tornozelo, eu peço de rotina para a doutora Simone avaliar. Ela avalia como um todo. Ela detectou alguma alteração, nós conversamos, se precisar pede o método de exame, se não, ela já fala, o seu problema é isso e a sua conduta é para isso. Então, ela já faz isso, é que eu falo, quem tem dor, eu já analiso, eu como médica, eu sou a clínica das minhas pacientes, eu avalio um todo. Eu indico e ela avalia, porque eu não vejo só a ginecologia durante o meu atendimento. E eu sempre digo, você é de São Paulo, certo? Eu não sou a sua médica, mas você pode diretamente buscar um profissional como a doutora Simone. Para quem está em São Paulo, ela está aqui no Reino da Saúde. Você pode falar, doutora Simone, posso ir para a senhora fazer uma avaliação? É só ligar no Reino,
Fala com a Sâmia, que é do atendimento, e sem dúvida você pode vir e fazer uma avaliação clínica. Ela te escaneia e vai falar para você. Aqui, a Eliana, por exemplo, ou a Ana. Perfeito, Ana. Ana, vem que eu consigo te avaliar e consigo te dar uma orientação. Sério, você fala, talvez eu não trate com a doutora Simone, mas você pode vir para uma profissional te ajudar a buscar a causa da sua dor. Exatamente. É que eu falo, vale. Vale, para mim vale. Para mim, eu digo para vocês, cada uma de vocês olhando no olho, vale, é um investimento que vale a pena, é um investimento do seu tempo ao vir, se você está em São Paulo, e é um investimento que é nada para alguém falar, olha, o seu problema é esse. E aí você pode decidir, certo, doutora, eu vou tratar com você ou eu vou tratar com outro profissional. Mas você sabe o que você tem. O pior é a ignorância de nós não sabermos o que nós temos. E não saber, porque ninguém falou. Alguém só te deu um remédio, só te deu um anti-inflamatório. Só ficou te cozinhando, infamou de cozinhar em banho-maria, sabe? Nunca resolve teu problema, você fica dando volta em círculo. Se você tem essa oportunidade, eu como sua mentora, eu digo, tem uma profissional para quem está em São Paulo, na cidade ou no estado de São Paulo, que eu sempre apresento para vocês, que eu digo, vale a pena. Tem a Simone Cabiljo, você vai entrar lá ou liga no Reino da Saúde e fala, ok, eu quero, me encantou a doutora Simone, eu acredito nela, eu me sinto segura com ela e fica a seu critério. A decisão é sua, certo? Você tem que decidir o melhor para você, para a sua saúde. Agora, ficar sofrendo com dor no joelho, e isso te deixa sedentária, e isso faz com que você ganhe mais peso, porque você não faz exercício, e isso faz você ficar deprimida, afeta a tua autoestima, isso faz você tomar um antidepressivo, ou um remédio para ansiedade. O que mais? Quais são as repercussões para o teu presente, para o teu futuro, de tudo isso, que de repente é uma dor no joelho, tá? Ana, eu vou colocar o número do Reino para você. Tá bom? Quem quiser, pede aí no pessoal. Eu peço pra Sâmia fazer, porque fica a dica da sua mentora. Eu trago dicas pra vocês o tempo todo. E eu digo pra vocês, com muito carinho, a doutora Si cuida das minhas articulações também. Por que eu tô bem? Porque eu sempre tenho ela perto de mim, o que é um privilégio. Então, eu posso dizer que é uma profissional que eu digo pra cada uma. Sabe, isso não é venda, não. Eu assino embaixo uma profissional que, sem dúvida, vai fazer a diferença se você tem. E não é só dor no joelho, é qualquer. Sabe o que? Olha, presta atenção que a mentora vai fechar o vídeo. Qualquer dor. Qualquer, olha pra mim. Qualquer dor, tá bom? Doutora, assim, mais alguma dica para fecharmos? Eu acho que a palavra, depois de tudo isso que você falou que foi maravilhoso, é respeite-se. Certo? Se você está sedentário, mexa-se. Se você está com excesso de atividade física ou excesso de exercício, diminua. Respeite o seu corpo, conheça seu corpo. Não ignore as dores, não se acostumem com dor. A gente pode pelo menos melhorar a nossa qualidade de vida. Então busque ajuda. Busque conhecimento, um bom conhecimento. Busque melhorar. Eu digo, a vida, vou dar minha mensagem de hoje. Como você quer viver a sua vida? Diga pra mim, cada uma, vamos fechar a live assim? Coloca uma frase que eu possa ler, que a doutora Simone possa ler. Vamos fechar assim, de uma forma encantada. Como você entende, ou como você quer, como você deseja, como você almeja que tem que ser a sua vida? Eu vou dizer a minha frase para vocês. Eu quero que cada segundo, cada dia, sabe, cada ano da minha vida, pelos meus próximos anos, os que eu já vivi e os meus próximos, sejam vividos da forma mais espetacular possível. Eu quero ter muita alegria, eu quero ter muita energia, eu quero contribuir muito, eu quero receber muito, sabe? Eu quero ter muitos amigos, eu quero ter muitas seguidoras, eu quero ter vocês aqui comigo. Eu quero muita coisa boa para mim e eu quero muita coisa boa para cada uma de vocês, porque se eu não quisesse, eu não estaria aqui com vocês, tá bom? Eba! Super beijo, doutora Si. Gratidão. Muito bom isso, né? Tchau, tchau. Nos vemos amanhã, 20h30, no nosso próximo vídeo. Ó, dúvidas, comentários e pedidos para a doutora Si. Combinadíssimo? Um beijo. Vamos nos desconectar. Tchau, 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 Marlene. Tchau, tchau, Neuza.